Boa tarde, amigos e amigas da Rádio FM 93. Boa tarde, amigos e amigas da nossa TV, César Santos. Os dias de hoje estão determinantes, ou os dias de hoje o assunto é um só. Determinados a falar só numa coisa, e determinantes naquilo que vem se comentando todo dia. Um breve resumo é a questão dos hackers, os telefones de presidentes, de ministros, todo mundo. Acho que está todo mundo sendo clonado, hackeado e por aí vai. E há um alerta muito grande para todos nós enquanto cidadãos. Se alguém pensar, se alguém ainda não sabia, que não fique nenhuma dúvida. Não existe mais privacidade nesse mundo tecnológico em que nos enfiamos, em que nos encontramos. E parece um mundo sem volta. Estamos cercados. E o único lugar em que senhas, opiniões comprometedoras e outras, opiniões diversas, estão guardadas de uma maneira segura, livre de invasores, estelionatários e chantagistas, parece ser as nossas mentes. Tomara que aqui dentro, só se você vazar. Né? Ou será que um dia a tecnologia vai extrair da nossa mente o que nós estamos pensando em silêncio? Sei lá. Todo o conforto da vida moderna cobra esse preço para se dispor dados pessoais e guardar informações críticas de nossas vidas em nuvens e arquivos que até mesmo um hacker com aparelho nos dentes e espinhas no rosto consegue acertar, consegue acessar. Essa vulnerabilidade é provavelmente de conhecimento universal. Difícil imaginar um cidadão que acredita estar livre de ter sua intimidade invadida a qualquer momento e por qualquer mecanismo conectado à internet. Não há o que se fazer. Esta é a sensação universal, a sensação de todos nós. O inexplicável, na verdade, é o fato de aparentemente ninguém se incomodar com essa devassidão. Esse despudor, como podemos ser vigiados com esse despudor, que estamos sendo vigiados, observados, espionados, lesados e expostos. A razão dessa disponibilidade toda, desse tipo de striptease da alma e do saldo bancário não é racional e deveria causar estranheza. Mas não. O indivíduo de bem, o pai de família, a mãe de família, acham que estão moralmente imunes ou que não têm algo a esconder. Talvez seja até uma arrogância ou uma ingenuidade perigosas. Todos perdem nessa história. Eu não estou nem aí com hacker, com invasão, não devo nada, não devo a ninguém. Pode ser um grande engano. Aquela conversa banal que a gente está tendo com um amigo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a namorada. Aquela conversa banal, é preciso que se diga. É a mesma lógica que se tem quando se sabe que alguém está escutando. É uma conversa banal, mas com um palavrão no meio,
gravada pelo WhatsApp. Ou aquele comentário desagradável sobre um colega, sobre o trabalho, sobre o que escapou no Messenger ou no Facebook. É a mesma lógica da inocência presumida, até se prove em contrário, pois abrir mão desse direito consagrado pela civilização pode até eventualmente favorecer algum culpado, mas foi criado para defender quem nada deve. O direito à privacidade é ainda mais valioso por se equiparar ao direito à liberdade individual. Repito, quem bater no peito e disser não tenho medo de hackers, pode estar cometendo um grande engano. É preciso que se diga, tenha cuidado, muito cuidado. É o que a gente pode dizer no momento. Por enquanto, são eles, os hackers, que não têm medo de nós. Nós estamos assustados com eles. Os dias que virão, os tempos e a tecnologia cada vez mais avançando é que vai determinar normas nesse, podemos chamar de jogo? Podemos sim. Olha, o que está escrito aqui, esse artigo, está no portal R7. Rede Record, R7. A matéria foi publicada ontem às 18, esse artigo às 18h56, pelo jornalista Marco Antônio Araújo, do R7. O nosso livro de hoje falamos aqui em coisas, em segredos, né? Do segredo, daquela questão que muitas conversas se vai no celular, e é um segredo aqui, outro acolá, e pode estar já há muito tempo alguém vazando. O segredo versão Team Secret, o segredo versão Team Paul Ehrington. Então, qual é o grande segredo e o que ele pode fazer por você? Está aqui no livro. Muito bom. Pode participar pelo nosso WhatsApp 988686150 e fazer a sua inscrição. Vamos ter cuidado com o celular nessa... Boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. A força-tarefa da Operação Lava Jato devolveu mais 424 milhões de reais à Petrobras. O valor é referente ao pagamento de parcelas dos acordos de leniência realizados com empresas investigadas e que confessaram participação nos desvios ocorridos na estatal. De acordo com o Ministério Público Federal, a Petrobras já recebeu 3 bilhões de reais recuperados por meio de atuação do órgão em acordos de delação premiada, leniência e renúncias voluntárias de recursos desviados por investigados na operação. A primeira fase da Lava Jato, ela ocorreu no dia 17 de março de 2014, há 5 anos. Até o momento foram realizadas 61 fases dessa operação. Isso já resultou em 244 condenações de 159 pessoas. As penas somadas chegam a 2.000 anos de prisão por diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. A Lava Jato colocou atrás das grades figurões da política e de outros segmentos do país, como o ex-presidente Lula, condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro, o Marcelo Odebrecht, dono da maior empreiteira da América Latina. Também já foram presos 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, 4 ex-governadores do Rio de Janeiro, vários ministros e membros do andar de cima da política brasileira. A Lava Jato, deve ser dito e repetido, desmantelou o maior esquema de corrupção que a humanidade já teve conhecimento. O esquema liderado pelo ex-presidente Lula, segundo a Força Tarefa, desviou bilhões, bilhões e mais bilhões de reais da
Petrobras, da maior empresa pública do país. Durante anos, a Petrobras não pertenceu ao Estado brasileiro. Na verdade, verdadeiros donos eram os componentes dessa organização criminosa e poderosa. É claro que o esquema poderoso iria se armar, como de fato se armou, contra a Lava Jato. A principal estratégia de desqualificar a força-tarefa junto à opinião pública, ele traz aí uma série de ingredientes. O mais agressivo dele, visto recentemente através do site Intercept Brasil, que passou a publicar em série vazamentos conseguidos por hackers, vazamento este que não tem a sua autenticidade comprovada, ou seja, a conversa existiu, mas ela pode ter sido prejudicada caso os interessados o tenham feito. E o que torna-se mais grave e igualmente preocupante é que essa quadrilha ela não vai parar. Ela vai continuar atacando a Lava Jato de todas as formas e a todo momento. Seja através da Intercept, seja através de manifestações nas ruas, usando algum tema como pano de fundo, ou de discursos fabricados em escritórios. De sorte, até aqui, o povo brasileiro, em sua maioria, tem entendido que a Lava Jato deve, sim, se sobrepor ao crime e que precisa continuar para, se não acabar, ao menos inibir a ação dos ladrões que varrem as contas públicas deste país. A corrupção é um crime hediondo e é enorme barreira para a corrupção ou para o crescimento do Brasil. Que a sociedade tenha responsabilidade de apoiar as instituições públicas sérias. O Ministério Público Federal, os procuradores da República, a Justiça Federal, para que essa chaga possa ser varrida do nosso país. Do contrário, vamos continuar chorando vidas que são ceifadas, porque não existe sistema de saúde pública capaz de atender o cidadão. Se não for assim, vamos ter que continuar viajando em estradas esburacadas, porque esses corruptos varrem o dinheiro da manutenção das rodovias federais e estaduais. Se não for assim, nós não vamos ter uma segurança pública decente para permitir que o cidadão de bem tenha tranquilidade para viver. Se não for assim, nós não vamos ter uma educação decente para que os nossos filhos possam ser educados, qualificados para um futuro melhor. Então, que nós apoiamos, sim, a Força-Tarefa da Lava Jato, que tem dado um resultado positivo e resposta satisfatória à sociedade brasileira. Bom, vamos interagir aqui com os nossos amigos, muita gente já participando. Olha, eu quero fazer um registro muito especial. Hoje é o dia dos nossos, é o dia da vovó, do avô, dos nossos avós, que deveriam ser tratados com muito mais seriedade, sabe? Muito mais seriedade, com certeza. O avô é o nosso, vamos chamar de segundo pai, segunda mãe, não é? Então, parabéns aqui ao Dia dos Avós, já estava aqui na minha agenda, na minha lembrança, e o amigo Erivan mandou aqui. Eu quero avisar os amigos e amigas que eu atendo aqui pela ordem de chegada das mensagens. São muitas, são tantas, juntando com inscrição de livro, a gente vai atendendo aqui de acordo com o que vai chegando. Boa tarde, Edmundo. O Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. A Avenida Rio Branco está uma buraqueira muito grande, está pedindo providências e, claro, é evidente que o serviço da recuperação da malha viária vai chegar aí, Raimundo Nonato, fazendo aqui a sua inscrição do bairro Lagoa do Mato. Falar em Lagoa do Mato, é ali no setor da Coelho Neto, logo depois do lado ali do poço, estão fazendo lá um ferro velho a céu aberto. Caçamba, carro velho, tudo estão colocando lá. Assim que você vai na Coelho Neto e dobra ali, fosse para Rio Branco, por lá. Lá daquele posto que tem. O pessoal lá está reclamando que tem tanta coisa lá que está servindo para o pessoal se esconder.
aquela galera, aquele pessoal, né? Ficar escondido ali, praticar assaltos, pedimos providência, que aquilo lá tem que ser retirado. Quero agradecer aqui ao Serviço de Iluminação Pública da Prefeitura. Ontem, as ruas Manuel Cirilo, Francisco Romualdo, tudo ok, todos os postos iluminados. Agora vou fazer um outro pedido aqui, porque são aquelas lâmpadas antigas. Amigo, amarela. Tá, só ilumina embaixo do poste, mas de qualquer maneira ajuda qualquer coisa. Alô, Luiz Arrodão, mandando boa tarde para mim aqui, para o César também. Valeu. Moisés Ferreira, governador de Sé. Parabéns, César Santos, pela sua análise concluída no programa com relação ao Lava Jato. Você abriu o programa com esse tema, não foi isso? César Santos, é o Moisés de governador de Sé. Um abraço, Moisés. Qual a opinião da bancada na rapidez em encontrar os hackers e o caso Marielle Queiroz chegando ao esquecimento? César vai já falar sobre isso. Deixa eu ver mais aqui. No Lindomar, postos apagados, tudo apagado. Zé de Alipe, no Dom Jaime Câmara. Zé de Alipe está dizendo no Dom Jaime Câmara. Está tudo apagado nessa rua Zé de Alipe. Está ligadinho no programa todos os dias. Ele tem uma sorveteria, diz que é um açaí e está preocupado com isso. Valeu, Zé de Alipe, lá no Dom Jaime. Vai daqui a nossa dica, não é isso? Para o pessoal. Ok? Francisco Kleber, deixa eu ver, porque os agentes de trânsito olham mais para aquela, não olham mais para aquela bagunça de frente à A e C. Não tem limites ali. Extorsiona de todo jeito, no entanto, lá continua do mesmo jeito. O Francisco Kleber realmente ali na A e C, Cunha da Mota ali, é muito, mas muito mesmo complicado. Vou dar uma paradinha aqui, porque senão eu vou ficar falando o programa todo. César, continue aí que eu vou pegar a sequência, que hoje está demais aqui, um negócio sério. Olha, em relação ao nosso ouvinte que falou sobre o caso Marielle e o caso dos hackers, eu não entendi porque não sei qual é a relação que tem uma coisa com a outra. Né? São coisas... Acho que porque um foi muito rápido, o caso dos hackers, e Marielle é completamente diferente. A execução... Totalmente diferente. Não, de escuta telefônica, né? Totalmente diferente. Completamente diferente, mas está feito o nosso registro aqui. Nada da estrada da Lagoinha. Ainda lá se vão 30 anos de promessa. Miguel do Sítio Bom Destino. Essa estrada realmente. Agora, César, você, no seu raciocínio, você se lembra? É certo que era uma obra federal, Ivan Rosado tentou muito, mas claro, pelo tamanho, né? Mas a BR-405 demorou mais de 50 anos. Mas era uma obra federal, nós temos uma luta secular que é a Estrada do Cajueiro, né? Uhum. A Estrada do Cajueiro é importantíssima para o desenvolvimento econômico regional, né? Ela liga a BR-405 aí próxima ao Jucuri, vai até o entrocamento 416 no Ceará, que essa sim é uma luta importante e que há décadas a gente que acompanha de perto, né, vê promessas sendo renovadas. Essa estrada ela já foi transformada numa rodovia federal, salvo engano, a 427. Por várias vezes ela foi colocada no plano plurianual do governo federal, mesmo assim não sai do canto. E inclusive já chegou até a ser licitada com empresa, venceu essa licitação, uma empresa cearense, uma gigante do estado do Ceará, mas até aqui não saiu do papel. Essa estrada é importantíssima, como qualquer outra, né? A estrada do Melão, por exemplo, é outra importante, que ela foi iniciada e não concluída. Inclusive, uma audiência pública na Câmara Municipal de Ubaraúna discutiu esse assunto para ser levado ao governo do Estado, no sentido de que se encontra uma solução para a conclusão dessa importante obra. A estrada do Melão ela faz o escoamento, ou deveria fazer o escoamento da produção do nosso parque de fruticultura na região de Ubaraúna, para que essa fruta possa sair com qualidade até o seu ponto final. Enfim, são estradas que esperam pela boa vontade dos governos, seja os governos passados ou presente, e que o tempo vai passando e não vai se encontrando uma solução. Cabe aqui a nós cobrar mais da nossa classe política, sobremaneira nossa bancada federal, que é que tem o poder de lutar em Brasília para que recursos venham para o Rio Grande do Norte. Nós temos dito aqui e repetido com muita frequência
que o Estado do Rio Grande do Norte, ele não pode ser inimigo do governo federal. Tem que ser parceiro. Olha, existem diferenças políticas partidárias? Existem. Deixe essas diferenças políticas partidárias para outro campo. Nós temos eleições a cada 2 anos e que essas diferenças possam se confrontar através de ideias e no palanque eleitoral. Passada a eleição, o que os políticos têm por obrigação e por compromisso com o cidadão é lutar pelos benefícios de sua cidade, do seu estado. Nós não podemos continuar assistindo picuinhas políticas se transformando em algo mais importante do que a luta por benefícios para os potiguares. Nós temos problema na saúde, com o Hospital Regional Tarcísio Maia totalmente abandonado. É um hospital que iniciou a semana com mais de 70 pacientes em seus corredores. Parecia um cenário de guerra, pessoas sofrendo em macas, no chão, familiares chorando, pacientes gritando de dor. Nós temos problema com as nossas estradas, né? Nós temos rodovias estaduais. Por exemplo, nós temos 60 quilômetros de estrada que deveria ligar as cidades de Almino Afonso, de Lucrécia, perdão, com o Marizal, uma cidade importantíssima, que ela praticamente desapareceu. Tornou-se impossível passar por essa estrada. E não tem nenhum político brigando para que o governo reconstrua essa estrada. Temos a RN 117, estrada importantíssima que liga Mossoró ao restante do Oeste Potiguar. Uma estrada estadual importantíssima. Você tem trechos impraticáveis. Então, enquanto a classe política continuar se degladiando por questões políticas, meramente políticas partidárias, e deixando de lado essas lutas que são importantes para o cidadão, nós vamos continuar com um estado sofrível como é o Rio Grande do Norte. É sofrível na saúde, é sofrível na educação, é sofrível na segurança, é sofrível na infraestrutura. Infelizmente, temos um estado ruim de se viver. Por tudo isso que nós temos contado aqui quase que diariamente. E a classe política não se dá conta de sua responsabilidade com o cidadão. Daqui a pouco tem eleição, daqui a pouco vão para os palanques com propostas fáceis, discursos fáceis, mas sem nenhum compromisso no seu íntimo com o cidadão potiguar. Infelizmente, nós vivemos esse cenário, um cenário preocupante, e que eu tenho defendido aqui e vou continuar defendendo. Nós só vamos ter uma solução, talvez, não definitiva, mas começar a mudar essa questão no dia que nós tivermos a responsabilidade ou a capacidade de qualificar o nosso voto. Na hora que a gente qualificar o voto, nós vamos ter condições de escolher melhores governantes. Vamos lá, o nosso amigo que está pedindo ajuda, que teve sua moto roubada, placa 9169, OKC, com vermelho, ano 2013. Ele precisa demais da moto, senão vai perder o emprego. Ele se desloca da sua casa para o emprego, é distante. E sem a moto ele está desesperado aqui, pode perder o emprego. Quem souber notícias, a moto que foi roubada na Maísa, na estrada do Melão, que falamos há pouco. Na estrada que dá acesso aos assentamentos Maísa, Córrego, Baraúna e Mossoró. Placa 9169, OKC, cor vermelha, uma fã, ano 2013. Quem souber informações, passe aqui para a gente, por favor, que o nosso amigo está muito aflito. Pedindo aqui, Rua Pedro II, Dom Pedro II, bairro Paredões, sujeira e um matagal muito grande ali nos Paredões. Eu passei por ali semana passada e vi realmente, ali está muito complicado. Pedro II precisando urgentemente de uma providência da Prefeitura. Nivaldo Amaral está dizendo aqui, peregrinação da imagem de Santa Clara, sábado 27 de julho, concentração e saída da carreata, Santuário de Santa Clara, carreata com a imagem, percorreu as principais ruas do bairro Dom Jaime Cana, parada na Capela de São José Operário, Conjunto Nova Vida, 19h30, celebração de encerramento da peregrinação 2018, de 1º a 11 de agosto, luz da fé e devoção, a padroeira da televisão vão iluminar a Diocese de Mossoró. Festa de Santa Clara 2019,
A realização Santuário de Santa Clara, cobertura FM 105, encerramento da peregrinação neste sábado. Mais informações, 3312-3224. Valeu, nossa amiga aqui, Anivaldo Amaral, sempre mandando informações importantes para a gente. Estou nem lendo minha pauta, estou só hoje atendendo ouvinte aqui, telespectador, mandando. Edmundo, vocês acham, Edmundo e César, eu passo para César. Você acha que tem fundamento as declarações do advogado sobre o PT que tem encomendado os ataques a celulares? Não, eu não acredito. Eu não acredito, César. Até porque não tem nenhuma evidência sobre isso. Apenas um advogado suspeitou. Você dizer aqui se acredita. Eu não acredito. É muito difícil você comentar em algo que não seja concreto, né? E eu não vi nem, não sei nem que advogado foi esse. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Bom, o ministro Sérgio Moro usa o cargo indevidamente. Ok, obrigado aí. Valeu. Parabéns, grande comentário, concordo em número e grau. Está aqui a Operação Visa, graças a Deus, a Operação Lava Jato, o dinheiro é recuperado. Viva Sérgio Moura, o Sebastião Gomes, do Juazeiro do Norte. Olha aí, César. O cara está parabenizando seu comentário de Juazeiro do Norte. Obrigado pela audiência. Ceará. Eu já andei ali em Juazeiro, a gente só falta não chegar. A distância daqui para Mossoró. Mas vale a pena. Deixa eu ver aqui mais participações, falando em estrada. A do Melão não foi retomada, não foram retomadas as obras. Pronto, está aqui, a gente já falou sobre isso. Nosso amigo Edivan está dizendo o seguinte: alguém sabe dizer se essas câmeras dos semáforos são desligadas na madrugada? São? Sei. Eu também. Eu não tenho a menor ideia. É porque não há nenhuma informação se elas são desligadas ou não. Então, não tem nenhuma informação. Ninguém informa sobre isso. Agora tem uma lei quando a Neto, quando era vereador, né, de 5 horas da manhã, 10 horas da noite, 5 horas da manhã, você passando, não sofreria muito. Olha, Edmundo, me chamou a atenção a ousadia de um grupo organizado que invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Coisa de cinema. Na tarde desta quinta-feira. E esse grupo levou mais de 718 quilos de ouro, avaliados em 29 milhões de dólares. Numa conversão atual, esse montante chega a mais de 110 milhões de reais. Nenhum suspeito foi preso até aqui. Os metais estavam em 30 malotes que seriam levados de avião para Nova York, nos Estados Unidos. Seria também levado para Toronto, no Canadá. O grupo de 8 homens fortemente armados invadiu o terminal de cargas por volta das 14h30 em 2 viaturas clonadas da Polícia Federal e sem placas. Foi muita ousadia. No terminal, eles roubaram o ouro que estava dentro de caixas de metal. Os homens estavam com roupas de policiais federais, distintivos, encapuzados, com pistolas, fuzis e carabinas. Os criminosos mantiveram o encarregado do despacho e sua família, ou a família dele, refém na noite anterior, e assim tiveram acesso às informações privilegiadas. Todos foram liberados sem ferimentos após o roubo. Olha, essa é uma ação criminosa que nós chamamos de uma ação espetacular, só que sob o ponto de vista do crime. De muita ousadia, né? Você imagine a segurança que existe em torno de um aeroporto internacional da importância como é o de Guarulhos, em São Paulo. Foi Guarulhos ou Cumbica? Foi Guarulhos. Foi o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Imagine a segurança que existe. E aí, um grupo ousado como esse, e as informações passadas até aqui pela Polícia Federal é que os carros utilizados não foram carros roubados, não foram carros tomados de assalto, etc. Eram carros que estavam na legalidade. Ou seja, carros possantes, carros caríssimos. Significa dizer que essa quadrilha fez um investimento nesse projeto criminoso e tinha, evidentemente, informações privilegiadas para saber que essas caixas de metais
com mais de 718 quilos de ouro, estava para ser embarcada para outros países. A polícia, até aqui, não tem ainda o rastro desses criminosos que fizeram essa ação no aeroporto de São Paulo. Olha, a informação que nós demos aqui, confirmada a questão de câmeras. Um projeto do vereador Dilair Neto, quando era vereador, as câmeras são desligadas depois das 23, de 23 até 5 da manhã. Pode passar com no máximo 30 quilômetros. Antes você pode passar, não é para passar 100 por hora também não. Com uma velocidade de 30 quilômetros entre as 23 horas e 5 horas da manhã, ok? As câmeras são desligadas? São desligadas. E como é que sabe se passa com 30 ou acima de 30? Aqui o detalhe, ele não deu esse detalhe. Eu acredito que o seguinte, que não seja desligada. Passa e se vier a multa, você vai recorrer e prova que está naquele horário. Sim. Precisamos ter mais detalhes. Porque se for desligada, ela não tem como detectar nada. Vamos convidar aqui o nosso amigo lá do trânsito, para ele vir aqui conversar. Ele está falando aqui que escutou essa informação no programa FM 7 horas da rádio FM 93 e que elas não são desligadas. Apenas o horário, então acredito que realmente essa informação seja aí um pouco mais procedente. Eita, meu amigo, é brincadeira. Estão perguntando aqui, César, o seguinte, qual foi a promessa que a governadora fez aos policiais civis? Civis? Uhum. Não foi bem uma promessa, né? Na reunião dos representantes da Polícia Civil com a governadora Fátima Bezerra, foi estabelecido que seria formado um grupo de trabalho para analisar as reivindicações dessa categoria. E aí, a partir do que for extraído desse grupo de trabalho, o governo decidirá o que pode ou não atender a essa categoria de servidor público, aos policiais civis. A governadora também conseguiu, e com isso a Polícia Civil suspendeu uma paralisação de advertência na quarta-feira. Essa paralisação duraria 24 horas, mas não passou de 5 horas de duração. E ontem, os agentes penitenciários suspenderam a Operação Padrão. A Operação Padrão é aquela que reduz o ritmo de trabalho dos agentes, tanto que as unidades prisionais do Rio Grande do Norte estavam com visitas suspensas. E aí, o governo recebeu o sindicato da categoria. Quem recebeu foi o chefe de gabinete da governadora, o Raimundo Alves. E nessa audiência ocorrida ontem, ficou definido que o governo de imediato vai garantir o retorno da refeição dos agentes penitenciários, já que o governo havia suspendido, havia decidido que os agentes penitenciários não teriam mais refeição. E como a licitação precisa de um tempo, o governo vai distribuir entre os agentes penitenciários o vale-refeição. O governo também assinou um termo de compromisso que será montado também um grupo de trabalho, agora no mês de agosto, para em 120 dias concluir uma proposta que possa vir atender às reivindicações, os anseios dos agentes penitenciários. Uma das discussões mais importantes que a categoria julga é em torno da reforma estatutária da categoria. Essa é uma reivindicação antiga. Os agentes penitenciários há muito tempo esperam por essa reforma estatutária e os governos passam, renovam compromissos, renovam promessas e não definem absolutamente nada. A presidente do sindicato, né, que é a Vânia Batista, ela disse que apesar das propostas não serem as ideais, é preciso evoluir com as discussões, principalmente em relação à reforma estatutária. Por isso, a categoria decidiu dar mais um voto de confiança ao governo e aguardar que realmente essa força-tarefa ou essa equipe de trabalho possa, enfim, dar uma resposta positiva. Olha, o João Paulo está pedindo para registrar o dia do motorista. Foi ontem. A gente passou pelo sentido aqui. Os parabéns aos nossos queridos
amigos motoristas, carreteiros, carros pesados, caminhões, carros leves, ônibus, né, alternativos, o nosso abraço taxistas, né? O nosso abraço aqui ontem foi o dia do motorista e, como eu já disse, hoje aqui é o dia dos nossos queridos avós. Edmundo, vamos registrar aqui que hoje será celebrada uma missa em ação de graça pelo aniversário da ex-deputada estadual Larissa Rosado. O aniversário dela transcorreu no dia 22, mas a missa será celebrada hoje na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, às 17 horas. A igreja fica aqui no centro da cidade, próxima à sede da Rádio FM 93. Larissa e seus familiares recepcionarão os amigos e correligionários, como fazem todos os anos. E, evidentemente, é uma oportunidade para a ex-deputada e ex-candidata a prefeita de Mossoró testar como anda a sua popularidade. Vale ressaltar aqui, lembrar que Larissa é a presidente do PSDB Mulher do Rio Grande do Norte e que ela vai iniciar um trabalho de estruturação do PSDB Mulher em todo o Rio Grande do Norte, com ênfase em Mossoró, onde é a sua principal base eleitoral. O nome de Larissa, evidentemente, é um nome que sempre está no tabuleiro da sucessão municipal. Lembrando que no próximo ano nós temos eleições para prefeitos e também para vereadores. Eu acho que esse telefone fez de propósito hoje, ele não parar de tocar para mim ficar escrevendo e você ficar falando. Mas aqui, César, já tem uma informação que você, inclusive, já colocou no seu blog, acho que na sua coluna no Jornal do Fato, não sei, e que já estão perguntando. A pergunta aqui é do Paulo Batista. É verdade que a denúncia, confirmada a denúncia contra José Agripino, senador? Sim. É verdade, né? A realidade é o seguinte, essa denúncia, ela já existia, já tinha um processo aberto no Supremo Tribunal Federal, no STF em Brasília. Por quê? Porque o senador tinha um foro privilegiado, ele estava no mandato, né? E aí, como ele não renovou o mandato, ele perde o foro especial, e aí passa a ser um cidadão comum. Daí o STF transferiu para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte esse processo que investiga o ex-senador José Agripino pelo uso de funcionário fantasma. Segundo consta nesse processo, que agora está sendo conduzido pelo Ministério Público Federal, aliás, confirmado pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, e aí vai tramitar numa vara federal da Justiça do Rio Grande do Norte, o senador José Agripino usou um cidadão em Natal, que era funcionário de uma farmácia, e entre os anos de 2016 e 2018, ele constou como secretário especial do senador em Brasília. Só que ele não recebia os salários. Os salários eram recebidos por Júnior Maia. Júnior Maia é um assessor antigo, um correligionário de todos os tempos de José Agripino Maia. E é bastante conhecido no meio político do Rio Grande do Norte. Então, a investigação em torno disso, o Ministério Público Federal confirmou a denúncia e aí o senador vai responder esse processo. Vale ressaltar aqui, eu vou lembrar aqui, ou dar notícia de forma mais direta, o funcionário fantasma é conhecido como Vitor Souza. O seu nome é Vitor Neves Vanderlei, conhecido como Vitor Souza. Ele era gerente da farmácia em Natal entre os anos de 2017, 2009 e 2016, durante 7 anos. Em 2017, ele assumiu a presidência da Câmara de Vereadores no município de Campo Redondo. Quem recebia os proventos, os salários de assessor do senador José Agripino era o Júnior Maia. E aí, por que esse uso desse laranja? O Júnior Maia é servidor da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Logo, não poderia receber dinheiro do Senado da República. É a investigação em torno desse fato. Olha, no segundo bloco nós vamos ter entrevista, vamos já entrar com a entrevista, só finalizando aqui, um abraço a Cleide, viva a audiência do Observador Político. Obrigado, Cleide, a você. Tem mais participações, pessoal
Não tá fácil aqui, ah. Mandar um abraço aqui, deixa eu ver, o Francisco lá do Planalto. Francisco Mundo, meu pai era carreteiro, trabalhei com ele na São Cristóvão, disse o Francisco. É verdade, você me fez voltar ao tempo, meu pai foi caminhoneiro durante mais de 30 anos, trabalhou assim na São Cristóvão, em várias empresas. Um abraço, Francisco, obrigado aí pela lembrança, ok? Olha, vamos ao nosso intervalo e a gente volta já no segundo bloco com a entrevista aqui no Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. TCM Responsabilidade Cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a Igreja de São Vicente, localizada no centro, próxima à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Obrigado! Em 2018, fomos eleitos pelos clientes a internet banda larga número 1 em satisfação no Ceará e Rio Grande do Norte. Mais do que um provedor, somos mais de 2.600 colaboradores em busca de um sonho. Oferecer soluções para que você possa compartilhar seus melhores momentos. E o desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet, levando o mundo até você. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio 93 FM. Ora, o Rotary Club de Mossoró e a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite realizam neste sábado, dia 27, um mutirão de testes rápidos de hepatite B e C, direcionado para homens e mulheres com mais de 40 anos. Essa ação vai ocorrer na Praça Rodolfo Fernandes, a tradicional Praça do Pax, a partir das 8 da manhã. Para falar sobre essa ação
e outros temas. Nós estamos recebendo aqui a presidente do Rotary Clube de Mossoró, Joana d'Arc Davi. Boa tarde, seja bem-vinda ao Observador Político. Eu gostaria que a senhora nos falasse, a princípio, a importância dessa ação e como as pessoas podem participar desse evento neste sábado. Boa tarde, César Santos. Boa tarde, Edmundo Torres, telespectador da nossa TV. Obrigada pelo espaço. É de uma grande importância, porque essa campanha tem como finalidade exatamente a prevenção da hepatite. E nós vamos aqui fazer os testes de vacina, são gratuitos, da hepatite C, porque no mundo todo ela está matando mais do que a própria AIDS. Então é uma campanha que o Rotary Internacional está fazendo. Existe um grupo, ela vai ser feita em 2 continentes, a África e as Américas, em 50 países, exatamente para conscientizar as pessoas da importância de se fazer o teste de hepatite. Tem números, né, que são preocupantes e alarmantes, né? Números que mostram que 40 milhões de pessoas carregam o vírus de hepatites, né, B e C, né? E apenas 5% dos casos são diagnosticados. Isso se deve a quê? Exatamente pelo desconhecimento, por isso que a preocupação do Rotary encampou essa campanha no sentido de despertar na população a necessidade de se fazer o teste. Porque a hepatite ela é assintomática, você não tem sintoma nenhum por um longo período. Então, somente o teste, e esse teste é rápido, né? E com 10, 15 minutos você já tem o resultado, se deu positivo ou negativo. Isso daí é importantíssimo, porque a partir de um teste positivo, então é importante a gente frisar que essa campanha do Rotary, esses testes exatamente é para se fazer um monitoramento, né? E depois disso se encaminha para a pessoa, caso dê positivo, e fazer exame de laboratório e procurar uma unidade, né, de saúde para fazer o devido acompanhamento. Eu pergunto se o Rotary já fará outros tipos de campanha relacionados principalmente a doenças graves. O Rotary, existem as campanhas a nível, né, internacional, mas cada Rotary a gente faz o nosso plano de atividade nesse sentido. Como é que nós trabalhamos o Rotary de uma maneira geral? Nós sempre escolhemos uma comunidade, existe orientação nisso aí, que a gente faz um levantamento das necessidades daquela comunidade, que é carente, muitas vezes tem falta assistência de uma maneira geral em vários segmentos. Detectamos quais são as maiores necessidades e nós temos a Fundação Rotária que a gente elabora um projeto para exatamente tentar sanar as dificuldades daquela comunidade. Nós já fazemos, inclusive assim, questão do câncer de mama, do câncer de próstata, nós temos companheiros rotarianos que são médicos e que a gente faz campanha, né, de conscientização, palestras, porque isso daí é o que faz o monitoramento e a prevenção da doença. Por que o grupo com mais de 40 anos, essa campanha direcionada? Porque a área de risco, né, maior, porque como ela é essa doença silenciosa e até como a transmissão do vírus da hepatite, ela é feita através do sangue contaminado, né, e isso aí a gente faz um alerta em relação ao uso, que a gente pode até comentar daqui a pouco. Então, essa faixa acima de 40 anos, homem e mulher, é a faixa de risco para se fazer a triagem. Olha, aqui tem assim, boa tarde, parabéns a Joana d'Arc, competência em abundância, grande abraço. Eu acho que é a Neves Formiga. É quem? Neves. Tá, Formiga. Neves, obrigada, Neves. Bom, e a abraço. pergunta aqui do... Obrigado, Neves. O João Neto está perguntando o seguinte, o que é preciso fazer, para saindo até um pouquinho da nossa pauta aqui, certo, principal, que é a hepatites, o que é preciso fazer para fazer parte do Rotary? Obrigada pela pergunta, como é o nome?
João Neto. João Neto. João Neto do Planalto. Boa tarde, João Neto. Em primeiro lugar, nós temos nossas reuniões toda quinta-feira na praça, ali na nossa sede, vizinha Praça do Rotary, e está aberta quem quiser ir assistir. Para se ingressar no Rotary, nós precisamos que a pessoa seja encaminhada por um rotariano. E é feita uma análise pelo Conselho Diretor da aprovação. É importante frisar que o Rotary é uma organização internacional formada por profissionais, né, que são voluntários, né, todos têm a sua profissão já definida e que a gente se une para entrar ação e mudar, transformar o mundo. Olha, bom a gente ressaltar aqui, né, que Joana d'Arc Davi, ela já faz história. É a primeira mulher a presidir o Rotary Club de Mossoró. O Rotary Club de Mossoró tem 8 décadas, salvo engano, cerca de 8 décadas, é isso? É, tem 76 anos, completou esse ano. 76 anos, e pela primeira vez uma mulher preside o Rotary Club. A senhora quebrou resistências ou como é que deu esse processo depois de tanto tempo assim, uma mulher presidindo o Rotary Club de Mossoró? Interessante. Eu ingressei... O Rotary Acima de tudo, deve ter sido um ato de persistência. Também, vamos lá, ou de desafio, né? Primeiro é o seguinte, o Rotary tem 114 anos de existência no mundo todo, mas somente a partir de 89 ele permitiu o ingresso de mulher como rotariana. Então, nós só temos 30 anos presentes como rotariana no Rotary. Então, só isso aí já mostra que não é uma coisa tão simples fácil, assim. Né? Apesar disso, hoje, no mundo todo, já tem 25% de mulheres rotarianas e no Brasil nós estamos com 30% de mulheres. A nossa gestão tem como lema esse ano o Rotary Conecta com o Mundo. Né? E uma das metas no nosso plano de gestão é aumentar exatamente o número de associados voltado também para as mulheres. Né? Com relação à resistência, ou como surgiu isso daí, eu já participo do Rotary desde 2000 como esposa de rotariano. Né? Inclusive, quando ele assumiu a presidência em 2003, 2004, eu fiquei como presidente da Casa da Amizade. E conforme eu falei, era isso como funcionava assim. Então, essa vivência no Rotary a gente já tinha de fato. Faltava só o de direito. Comecei a receber algumas... não digo proposta, mas sugestões. Vai ser a nossa próxima presidente. Inclusive, o presidente anterior, Igor Alno, que me antecedeu e que eu conheço de muito tempo. Então, começou a surgir essas conversas e eu terminei aceitando o desafio, porque eu sempre gostei de trabalhar, né, em prol no voluntariado de uma forma mais abrangente. Né? Porque você trabalhar sozinho não obter um resultado como você trabalhar num grupo todo. E assim, fui aceita pelo clube e estamos aqui com esse desafio. Ana Paula pergunta se o Rotary faz campanhas, ela não especifica, mas campanhas em área social. Com certeza, porque a gente não abrange só a área social. Para a gente vê o todo, o macro, né? Pega a questão, conforme eu disse, que a gente vai fazer o levantamento das necessidades maiores daquela comunidade e a gente elabora um projeto, um plano de ação para atender aquela comunidade. Inclusive, assim, de uma forma, esses projetos que a gente consegue mandar para a Fundação Rotária, também tem um distrito, né, do 4.500, que contempla Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, né, para a gente conseguir atender de uma forma maior. Eu penso, e se eu estiver enganado, por favor me corrija, que o primeiro passo de quem imagina participar do Rotary é primeiro se perguntar se gosta de servir. Não é isso? Acho que esse é o primeiro passo. Né? Isso é muito importante, porque todos nós somos voluntários, todos nós temos nossas atividades, mas a gente doa o nosso tempo exatamente nas horas ditas vagas, né? E tudo isso só imbuído pela vontade de servir. Bom,
Vai renovar, né, a convocação das pessoas, né? Exato, é isso que eu ia pedir, Pra porque esse dia de especificamente amanhã, né? a nossa pauta principal, a questão da hepatite, para dar uma fechada. Então, eu queria convidar todas as pessoas do sexo feminino e masculino acima de 40 anos, para que amanhã, a partir das 8 horas, na Praça do Pax, esteja presente para fazer o teste de hepatite C. É um teste rápido, a partir de 8 horas. Até 11, Eu acredito que até 11, meio-dia, vai depender porque nós temos 100 testes para fazer, né? Então, enquanto tiver os testes e as pessoas estiverem ali, nós vamos atender. O teste identifica de imediato se a pessoa é portadora da doença. 10 a 15 minutos a pessoa já sabe o resultado. É importante a gente frisar que tem uma equipe de saúde, nós temos enfermeira que vai fazer, o pessoal da Facene também vai estar lá. E isso daí é um trabalho que nós temos vamos dizer, uma logística, que isso vem do Rotary Internacional, esses testes vieram de São Paulo, né? Então tem toda uma logística, a gente faz a ficha de cada um, né? Porque isso aí, como a gente diz, a finalidade Como é que é o triagem, teste? é só uma furadinha. Uma furadinha. Inclusive é aquela lancetazinha que é automática, então não dói nada. É só uma furadinha, né? Bem rapidinho e é super tranquilo. Eu gostaria que a população se engajasse, fizesse isso. Tem muita importância, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, né? E vamos desmistificar isso. A finalidade maior é fazer essa triagem e diminuir a incidência de casos. Bom, conversamos assim com esse assunto tão importante, com a presidente do Rotary, Joana d'Arc Davi. Mas alguma coisa que a gente não perguntou, que a senhora queira falar? Bem, é importante só falar que, como a gente falou em voluntariado, agradecer mais uma vez o espaço, convidar toda a população e dizer que esse projeto é de um brasileiro que conviveu 38 anos com hepatite e ele decidiu se doar para trabalhar em prol de todos. Muito obrigado pela entrevista. Então, convidando você, repetindo, homens e mulheres, qualquer idade. Amanhã, acima de 40 anos. Eu já estava, valeu, Sadac, valeu. Acima de 40 anos, amanhã na Praça Rodolfo Fernandes, não é isso? Na Praça do Pax, a partir de 8, até mais ou menos 11 horas, meio-dia. É importante que você compareça, porque lá você vai ficar sabendo de tudo a respeito dessa, bom, se você é portador ou não, essa patologia tão grave, a hepatite C. César, vamos sortear o nosso livro, Secret, o Segredo, versão Tim, o nosso livro em sorteio hoje. Maria Luísa Pinheiro. Maria Luísa, voltou a ganhar aqui, fazia tempo que não ganhava, voltou a participar e já ganhou um belo livro, como hoje é sábado, pode pegar hoje, a partir de hoje, 2 horas da tarde, lá na FM 93. A todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Olha, só o sorriso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Essa frase de Chico Xavier, o principal expoente do espiritismo no Brasil. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira.